Bem-vindos para o nosso primeiro podcast da Aliança Francesa de João Pessoa. Tenho o prazer de receber Felipe. Pode se apresentar, Felipe? Boa noite, bonjour, meu nome é Felipe, eu tenho 35 anos, eu sou médico e sou estudante da Aliança Francesa de João Pessoa. E você está estudando no nível B1, é Viu? isso? Muito bem. E você? Salut, je suis Sophia, j'ai 18 ans, je suis étudiante de droit et j'étudie à l'Alliance française aussi. E você está no mesmo grupo que Felipe, B1. Isso, Quer dizer que vocês estudaram 4 semestres, né? isso. 2 anos. É. Ok. Então, eu queria, antes de começar, como é o primeiro podcast da Aliança Francesa de João Pessoa, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura do podcast. Primeiro, vamos organizar esse tipo de evento cada 15 dias. Né? Cada 15 dias vamos ter um podcast que vai durar 35 minutos. A ideia é falar em português, né? E também em francês, sobretudo no final do podcast. Os temas. Vamos abordar vários tópicos, né? Assuntos de sociedade ou cultura. Mas a ideia é criar um elo entre a francofonia e o Brasil. Quando estou falando de francofonia pode ser África, pode ser Bélgica, pode ser qualquer país que fala francês. E tem que saber também que tem muitos países, como a Grécia, por exemplo, ou, vários, Portugal, nos quais muita gente fala francês. Né? Isso é muito importante. Então, hoje vamos falar sobre um tema um pouquinho difícil, que é o trabalho. E temos duas pessoas de duas gerações diferentes. Você, Felipe? Eu sou da geração milênio. Milênio. Eu li um pouquinho na internet, né, para saber exatamente, na verdade não é uma ciência exata, mas os millennials nasceram entre 1981 e 1996, é isso, né? Isso. Ok. E você, Sou da geração Z. na geração Z, que nos interessa mais hoje, pessoas que nasceram de 1997 até 2012. E justamente hoje a gente vai abordar esse tema, as expectativas da geração Z no trabalho, porque realmente estamos, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, num momento de grande transição. Né? Inteligência artificial, podemos falar um pouquinho mais sobre o assunto depois. E para começar, queria falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra travail em francês. Travail. Você acha que é uma etimologia simpática? Conhecem a etimologia da palavra travail? Bom, mesmo sem conhecer, a gente pode imaginar que talvez não seja, já que é algo que não costuma ser das coisas mais fáceis quando a gente aborda como sociedade. Exatamente. E você tem razão, a sua intuição é excelente, porque trabalha vem do verbo tripaliare, derivado desse instrumento que significava torturar. Então, na etimologia mesmo da palavra trabalho, tem a palavra torturar. Então, será que o trabalho é uma tortura? Isso é a grande questão que podemos levantar. E eu prefiro a palavra labeur em francês. Em francês, labeur é também trabalho, mas uma palavra, vamos dizer, mais linda, menos agressiva, e vem da palavra lavrar o campo, trabalhar o campo. Temos em inglês Labour Party, trabalho, Partido dos Trabalhadores. Então, a minha proposta agora é vamos assistir um vídeo de uma moça da sua geração, uma moça francesa. Esse vídeo é de
canal, Welcome to the Jungle Media, né? Não sei porque em inglês, mas é um canal francês, e ela fala sobre tema interessante, o que ela não vai fazer como os pais. Quer dizer, ela não vai fazer como os pais, tudo isso relacionado com o trabalho. Então, a minha proposta agora é começar a assistir esse vídeo e vamos comentar cada pedacinho desse vídeo. On y va. On y va, monsieur? J'ai l'impression que les générations précédentes, elles attendaient la retraite pour pouvoir enfin kiffer leur life. Voici toutes les choses que ma génération ne reproduira pas comme nos parents. Rester 20 ans dans le même taf, c'est ma phobie. Mon père, par exemple, il a fait 25 ans dans la même entreprise. Personnellement, c'est impossible pour moi. J'aurais tellement la flemme de faire les mêmes tâches, de voir les mêmes personnes et d'avoir l'impression de ne jamais sortir du train-train quotidien. Il y a pas longtemps, j'ai lu une étude qui disait que notre génération fera 12 métiers différents dans la même vie. Changer de travail, je trouve que c'est hyper stimulant. Ça permet de passer des caps, de rencontrer des nouvelles personnes et peut-être même de changer de métier. Com que eles permaneceram no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, vendo as mesmas pessoas, e que ela já aponta aí que algo na geração dela talvez tenha mudanças grandes, pelo menos talvez 12 trabalhos ao longo da vida diferentes. Exatamente. Ela fala, não quero fazer como o meu pai, trabalhando 20 anos no mesmo lugar. Né? Então, Sofia, você acha que a geração Z, ela daqui do Brasil, ela tem a mesma visão, ou talvez uma parte da geração Z? O que você poderia dizer sobre essa visão do trabalho, de mudar, de não ficar no mesmo trabalho sempre? Eu acredito que, principalmente depois da globalização, a gente tem uma hiperestimulação, principalmente da nossa geração, que já é uma geração que veio com as mídias sociais, que veio com os aparelhos telefones, que nos estimulam o tempo inteiro. Então, assim, essa inquietude vem muito disso. E eu acredito que sim, a minha geração e as pessoas assim que eu conheço, que são próximas de mim, que fazem parte dessa geração, não tem essa vontade de permanecer em algo só, de ver as mesmas pessoas, justamente por esse estímulo tão grande que a gente passa todos os dias, que a gente sente todos os dias. Ok. Você acha que realmente a maior parte da sua geração, porque tem também sempre pessoas que querem um trabalho mais, vamos dizer, estável, tipo funcionário público, ou talvez médico também. Médico é relativamente estável, não? Então, na sua geração tem esse tipo de pessoas também? Eu acredito que sim. Eu acredito que também tenham as pessoas que pensem numa instabilidade, mas se tocar no assunto, o que você acha de passar 10 anos da sua vida, 20 anos fazendo a mesma coisa? Acredito que a pessoa iria se assustar, porque é muito tempo para fazer uma única coisa, para pensar de um só jeito, e a gente, assim, vive mudanças todos os dias surge uma coisa nova, e a gente sempre quer estar acompanhando ali, né? E isso também se encaixa nas profissões, no trabalho. Bom, interessante. Vamos passar ao segundo ponto? Et directement la première offre. Les générations précédentes, quand on leur proposait un emploi, ils avaient tendance à tout de suite accepter sans rien négocier, parce qu'ils étaient vraiment très reconnaissants et qu'ils avaient peur de passer à côté de quelque chose. Aujourd'hui, le rapport de force s'est clairement inversé et nous, on a beaucoup moins peur d'imposer nos conditions. Surtout qu'on sait qu'en général, on fera plusieurs boîtes au cours de notre carrière. Et c'est pas qu'une question d'argent. Moi, je négocie aussi les conditions de travail, le télétravail, les avantages, bref, le package au global. Então, o que ela está falando agora, vocês entenderam, imagino também, eu tenho a impressão que é especificamente para os franceses. Ela fala que tem esse poder, essa geração tem esse poder de negociação frente ao empreendedor. Eu vou escolher os meus horários, bom, eu tenho esse poder. Você acha que no Brasil, é a mesma coisa? Esse poder de negociação?
Eu acho que essas mudanças que são geracionais e que elas ultrapassam as barreiras de países, de continentes, justamente por conta da globalização, ah, elas falam muito sobre a relação que os humanos têm com o trabalho e de como isso afeta a vida delas, mas agora num sentido de renegociar, de retomar a capacidade de decidir sobre a sua própria vida, inclusive em relação ao trabalho. Então, acho que por muito tempo, nas gerações anteriores, como eu vi os meus avós, os meus pais dizendo que a gente dependia daquilo, então você se submetia a condições que seus pais você não aceitava, mas essa geração percebeu que não, eles é que precisam da nossa força de trabalho, eles é que precisam do nosso poder, então a coisa tem que ser equilibrada, as regras do jogo têm que estar mais justas. Ok, e você acha que no Brasil existe isso também, né? Então não Eu é acho só que na França. sim. É interessante. Talvez a dinâmica é um pouco diferente, Sim, o tempo de adaptação vai ser um pouco diferente, mas em processos gerais, o Brasil tem uma legislação de trabalho relativamente favorável aos trabalhadores quando a gente compara com outros países do mundo. e tem também muitos jovens que não querem trabalhar como CLT agora, porque o salário não é suficiente. Né? No Brasil tem muitas pessoas que têm um salário muito baixo, eles preferem não trabalhar como CLT. Pessoas que não estudaram muito, que não têm muita oportunidade. E também, principalmente depois dessa era do digital, que a gente vê diversas maneiras de ganhar dinheiro. Então, Sim, não necessariamente um jovem hoje em dia pensa em fazer faculdade, porque ele vê essas outras alternativas como talvez até melhores. E, inclusive, esse lado de empreender, que é uma área que tem muito desenvolvimento hoje em dia e que muitos jovens não pensam em fazer faculdade justamente para ir por esse setor. sim, sim, sim. Eu assisti recentemente um vídeo de um jovem, 21 anos, que ganha muito dinheiro fazendo montagem de vídeos pela Uhum. internet e trabalha com o estrangeiro e funciona muito bem. Às vezes, eu diria que a minha geração se sente um pouquinho bobo, mas, na verdade, a gente não tinha essas oportunidades que vocês Sim. têm agora. Simplesmente. Inclusive o processo de inclusão, o seu, o meu, em partes, ele é diferente. Então, justamente a nossa adaptação, a forma como a gente lida com isso é diferente do que como a Sofia, os amigos Exatamente. dela conseguem fazer. Exatamente. Muito bem, passamos ao terceiro ponto. Je n'aime pas, juste pour la sécurité du CDI. Le CDI, pour nos parents, c'est la sécurité, voire carrément le Graal. Après mon alternance, j'ai trouvé hyper facilement un CDI. J'étais super fière. Mais par contre, ça s'est pas passé comme prévu. Et quand j'ai annoncé à ma famille que j'avais très envie de partir, tout le monde m'a dit « Mais non, mais fais pas ça, mais c'est hyper bien un CDI, tu te rends pas compte ?» Moi, à aucun moment, c'était une option dans ma tête de rester dans un travail où j'avais la boule au ventre en y allant tous les matins. Je me suis clairement dit que le plus important, c'était ma santé mentale et aussi que je trouve un minimum de sens et de plaisir dans ce que je faisais au quotidien. É muito interessante. Não sei se você sabe, mas na França tem o que se chama o CDI. CDI é um contrato de trabalho indeterminado. Uhum. Quando eu era jovem, esse CDI, até agora, é importante. Com o CDI, é como uma chave para abrir duas portas. Primeira porta para alugar, por exemplo, um apartamento. Se você não tem CDI, é muito complicado. Uhum. E também para pedir empréstimo. Né? Então, o CDI foi durante muito tempo uma coisa extraordinária, o santo grau. Né? Uhum. E ela fala que não, ela tinha um CDI, mas ela não gostava do trabalho, decidiu deixar o trabalho. Os pais não entendem isso, porque ela fala uma coisa interessante: preciso de sentido. Né? Então, você acha que a sua geração, Sofia, tem essa visão, a mesma visão que essa jovem francesa, precisa de um sentido? Eu acho que sim, eu acho que a nossa geração, ela
Não que as outras gerações não se preocupassem com o sentido das coisas, mas eu acho que a nossa tem uma preocupação com o sentido e também com o lado psicológico daquele trabalho, da submissão. Então, acho que é uma geração que tornou tudo mais acessível, aceitou, de certa forma, muitas coisas que antes eram um tabu mesmo. Por exemplo, ir ao psicólogo, essas questões psicológicas que antes não eram vistas como coisas normalizadas socialmente. Com certeza. Acho que a saúde mental ela se tornou um ponto importante, fundamental e, de certa maneira, inegociável para a geração Z. Também tendo em vista que essa geração cresceu dentro de casa um tempo por conta da pressão do Covid, então vieram à tona, veio a essa temática de uma forma mais importante, falando sobre coisas que a gente já sabia que aconteciam, mas que se omitia, né? Como o burnout, o estresse relacionado ao trabalho, e de como isso levava as pessoas a não verem sentido naquilo que faziam, entrar em quadros de depressão, de esgotamento, de angústias, às vezes de dissolução de relações familiares, porque o trabalho era uma parte importante, é uma parte importante da vida, e que estava desequilibrada em relação ao restante. Sim. E justamente a pandemia, esse período um pouquinho difícil, não foi finalmente uma oportunidade para ter uma certa introspecção que finalmente talvez participou talvez desse. Então, mas eu acho que foi isso. Sim, por isso. Essa geração cresceu dentro de casa, É. vendo como os pais estavam, Sim. por conta daquela pressão grande que existia, e de poder dizer, basta, a gente quer ser diferente, a gente não quer que isso aconteça conosco. Exatamente. A minha geração, que é a geração X, a gente não tinha esse tipo de pergunta. A gente estava no movimento. Uhum. Bom, a gente ia trabalhar porque tinha também esse esquema super conformista que era eu trabalho para ter uma casa, vamos dizer a classe média, média, vamos dizer, que é a maior parte das pessoas na França. Vamos trabalhar para ter a casa própria, a família, um carinho, vamos pagar essa casa em 20 anos e vamos conseguir isso e vamos ficar felizes. Na França era assim, na minha época. Então, todas as pessoas da minha idade fizeram isso. Eu não. Mas naquela época era normal, aos 25 anos você se casava e comprava casa, crédito, imobiliário e tudo. Então, era bem diferente para nós. Eu acho que no Brasil existe esse mesmo padrão anteriormente, tanto que a gente olha a forma de financiamento imobiliário predominante, ela é em programas de 30 anos, por exemplo, Sim. que era o tempo, a expectativa que se tinha de que uma pessoa passasse trabalhando. Então, quer dizer, ao longo daquele tempo ela ia pagando, e lá na frente, quando ela se aposentasse, quitaria o seu imóvel, teria a sua casa própria, e aí talvez tentaria aproveitar alguma coisa dos outros aspectos da vida na aposentadoria. Justamente vamos chegar nesse chegar lá. ponto, justamente o próximo ponto. Você adiantou um pouquinho. Mettre en question la hiérarchie. Pour les générations précédentes, le management, c'était un management pyramidal, avec le grand Manitou au-dessus et tous les autres salariés en dessous. Forcément, quand le grand Manitou, il est tout en haut de la pyramide, il est un peu intouchable et ça devient plus difficile de remettre en question ses décisions. Aujourd'hui, on tend plus à s'orienter vers un management horizontal. Et du coup, je pense que ce genre de management est plus sain puisque ça favorise les échanges et ça permet aux collaborateurs d'être plus engagés. Sacrifier ça. Bom, lá, não falando dos aposentados, mas fala sobre justamente o management. Management, em francês se diz management, se pode dizer, justamente um management mais horizontal agora. E você acredita que isso é uma realidade aqui no Brasil? Um management mais horizontal, não tão piramidal como antes? Por moi, Oui. não, eu não sei se é porque eu ainda estou muito inserido, vivendo com pessoas que são de geração X, millennial,
eu não vejo que a gente consiga extrapolar ainda esses Não? limites, são limites invisíveis, mas eu ainda não vejo essa mudança de ter um gerenciamento, de conseguir fazer isso de uma forma horizontal. Ainda existem algumas pessoas que são exceção, mas eu não sei o que que a Sofia percebe em relação aos seus colegas, à sua geração. Para mim ainda é muito difícil essa mudança. Qual é a sua relação com a hierarquia, por exemplo? Bom, você é estudante, então você não está trabalhando atualmente, mas Hierarquia no sentido de colocar o trabalho uma acima de tudo. empresa, sabe, a relação que você Sim. poderia ter com um chefe. Eu acredito que essa hierarquização ainda existe e ainda é Sim, muito presente. Eu ainda não sinto totalmente na pele, porque eu não trabalho ainda. Mas eu acredito que ainda existe, mas que é uma coisa mais flexível. As pessoas, acho que nessa geração, elas sabem se colocar mais em seus lugares e perceber que é necessário ter um convívio e não ter essa hierarquização para tornar o ambiente mais flexível e mais amigável, né? Mas assim, eu acredito que ainda existe, só que de um jeito mais flexível, talvez. eu posso sentir a mesma coisa, sabe? Como justamente eu faço management, eu posso sentir um, uma eu acho que é mais horizontal agora que Uhum, antes, porque eu acho talvez mais feminino, né? É uma maneira mais de. Eu acho que o chefe realmente está morrendo. O uhum. chefe, Aquela figura sem muito aquele centrada, figura né? centralista que diz tem que fazer isso, tem que fazer isso. Acho que não funciona mais. Uma figura de medo também, né? Sim, Às sim, sim, vezes. sim. É, eu acho que é uma coisa, um paradigma que está sendo quebrado. Exatamente. Paradigma totalmente quebrado. Vamos acabar com o último ponto. La vie perso pour le taf. J'ai l'impression que les générations précédentes, elles attendaient la retraite pour pouvoir enfin kiffer leur life. Ce qui me fait peur dans le mauvais Alors, isso também é bem cultural na França. Eu lembro da minha avó, a minha avó, ela, com as amigas dela, começou a viajar aos 65 anos. Essa geração, ela esperava, trabalhava toda a vida e o discurso era: vamos trabalhar, mas depois, quando a gente vai se aposentar, vamos aproveitar da vida. Mais velhos. Era essa situação. E ainda com a geração também X, existe isso também. Existe. Acho que a sua geração já está aí É. numa visão totalmente diferente, não? Eu cresci ouvindo isso, né? Sim, Dentro de casa, meus pais, meus avós, minha tia, me lembro muito, assim, de, não, a gente tem que se sacrificar e tem que levar isso adiante, é, vai trabalhar mesmo não se sentindo bem, mesmo sendo resfriado, gripado, enfim, ia porque o trabalho era importante, o trabalho era, assim, quase que o primeiro lugar, talvez, e às vezes se abria mão de estar com a família, de estar, enfim, com as pessoas que você gosta, para poder estar no trabalho, poder desenvolver aquilo, porque lá na frente, talvez você teria uma recompensa por isso. sim. Mas eu sinto que isso é uma mudança verdadeira. Era o Então, valor que dominava, o trabalho. Sem trabalho você Uhum. não era ninguém. Simplesmente, né? É, eu também cresci nessa situação de que eu via muitas pessoas da minha família, até do meu convívio mais íntimo também, trocando alguns momentos familiares por trabalho. E a gente percebe hoje em dia que não vale a pena, né? Eu acho que essa geração é muito mais consciente sobre isso, sobre o tempo de agora, sobre viver o agora e priorizar as coisas que são realmente importantes. E assim, a gente também percebe que há um tempo atrás era até valorizado quem trabalhava muito, quem deixava Sim, a família para trabalhar como se fosse um herói mesmo, como se estivesse fazendo assim um sacrifício visto como sim. realmente incrível.
E a gente percebe que não, que a vida não é assim, né? Não, mas que bom, acho que é uma boa vida, acho que é melhor que as outras gerações. Acho que Com realmente certeza. vocês vão viver uma vida talvez mais agradável, Mais tranquila mais também. tranquila. Olha, eu pensava resumir, mas acho que vou perguntar em francês agora, né? Eu tinha três perguntas previstas em português, mas eu vou perguntar em francês, porque vocês já falam francês, né? Então, a primeira pergunta, e vocês vão responder em francês, tá bom? O que a geração Z privilegia na escolha de um trabalho? Né? Vai resumir um pouquinho o que a gente falou. Qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce que la génération Z privilégie euh, dans le monde du travail? Et on pourra parler ensuite de la génération millénium. Oui. À mon avis, la génération millennial privilégie surtout les valeurs, euh, les valeurs que le travail va les donner euh, au, au futur. Au futur, d'accord. Donc, ils privilégient o que vai dar para o futuro. Je Et, traduis en portugais pour nous. oui, et la stabilité pendant les grandissements, aquilo que eles conseguem enquanto estão se desenvolvendo ainda, né, no Voilà. trabalho, que era como o CDI na França, CDI na Exactement, França? comme au CDI. É, C'est-à-dire construire uma estabilidade. aquilo era, ces choses sont importantes pour cette génération, pour les donner les sens de stabilité. Ok. Donc, falou, Filipe, que realmente essa geração ela valoriza muito a estabilidade. Ela constrói uma estabilidade no tempo importante entre, talvez, não sei, entre 20 e 40 anos, talvez, não sei. E você acha, o que você acha sobre as gerações Z? Qual seria o que privilegia a geração Z? Je pense que stabilité aussi, A stabilité aussi, a estabilidade Aussi. também. et être heureuse, c'est le principal point. Donc, a felicidade seria o principal. Ok, bah, é mais ou menos o que essa jovem falou, hein? Oui, oui. Ok. Et les conditions de travail aussi. Les conditions de travail, la qualité de vie, Le temps que je passe en travail. o tempo que você passa no trabalho também, você não vai ficar todo o tempo, 10 horas no trabalho, talvez menos. Oui, oui. Hein? Alors, tem outra pergunta interessante para finalizar. Que tipo de trabalho façonha a sua geração? Talvez poderíamos pensar na geração X, na sua geração milênio e na sua geração Z. Ou na sua geração, por exemplo, a sua geração, naquela época que você tinha 15 anos, 20 anos, não sei, essa geração sonhava com um trabalho que tivesse uma boa remuneração, que tivesse essa estabilidade. Vous pouvez parler en français, si vous Ah voulez. oui. Je pense que le travail idéal, le travail du rêve, c'est quelque donne la stabilité, prévoir dans vie heureuse aussi, Une vie heureuse mais, aussi, oui. mais qui euh, se fait pendant le temps. Et n'importe pas les sacrifices, les durées du travail. C'est difficile, c'est ok, c'est sa vie. Et le travail, sa vie, c'est quase a mesma coisa. D'accord. Então, você quer dizer que realmente o sacrifício é, E- se for necessário, E le travail est intégré dans ta vie, e tem uma integração entre o trabalho mais e a c'est vida. plus dominant, c'est Sim. Trabalho un que grand part de ta vie. sim.
o trabalho que é realmente uma parte importante da sua própria vida. Ok. Mas tinha também essa coisa da instabilidade, um trabalho estável, Oui. né? E a sua geração? Je pense que, Interessante, mas je pense que être heureuse, c'est le point principal. Mais le travail digital, c'est le principal travail qui nous intéresse. ok. Então, eu vou traduzir. Alors, você fala que, bom, você está repetindo que realmente o importante é ser feliz, mas que o que mais interessa essa geração é o trabalho digital. Oui. E você poderia dizer que, de certa forma, um nômade digital seria o mais interessante para a sua Trabalho geração? dos sonhos. Sim, o trabalho dos sonhos? Oui, je pense que oui, parce que c'est un travail facile, peut-être, plus accessible. Mais fácil, mais acessível. Oui, c'est c'est le c'est tout. Il y a une grande valeur dans ce travail aussi, je Si. pense. Une valeur ajoutée, vous voulez dire? Valor agregado, É. talvez, valor ajoutado. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho, bom, uma casa em Pipa, eu alugo muito para nômadas digitais. E eu vejo, até às vezes eu tenho, não diria inveja, porque inveja é ruim, mas vamos dizer uma inveja positiva. Quer dizer, até uma admiração. Porque não é possível. As pessoas viajam no mundo, elas conseguem viver decentemente, com um salário correto, e parecem felizes. Le travail que j'ai pu faire à la maison, c'est le principal. Parce que je suis chez moi. Então, quer dizer que a sua geração aprecia muito ficar em casa, trabalhando em casa. Principalmente depois da pandemia, né? Que teve esse desenvolvimento do online, de fazer aulas, fazer cursos, fornecer cursos. E, assim, muita gente vende cursos online. Então, assim, é um mercado que cresceu muito e ainda está crescendo muito. E que dá retorno, né? Dá muito resultado. Sem falar também das pessoas que sabem vender, como FBA, por exemplo, sabe, Amazon. Eu sigo um cara francês, ele tem 35 anos, já tem um patrimônio de 10 milhões de euros. E com nada, começou com nada. Mas na minha época isso era impossível. Eu podia ter esse tipo de trabalho sendo jogador de futebol, Zinedine Zidane, por exemplo, ou esse tipo de trabalho, mas nunca trabalhando com a internet. E é uma coisa assim muito rápida, então por isso que interessa muito as pessoas. As pessoas têm essa visão de que vai conseguir muito rápido, ver aquela pessoa conseguindo, então eu também vou conseguir muito rápido, eu tô na minha casa. Então, essa ideia de fazer rápido, de conseguir rápido, desse imediatismo, existe muito hoje em dia e são as profissões que mais interessam. Sim, mas pode ser uma armadilha também, porque exatamente. pode ser uma armadilha. Bon, então, nous avons terminé. Je vous remercie pour votre participation. Merci, David. J'espère que je n'ai pas commis trop d'erreurs en portugais, excusez-moi. Mais bon, on apprend. Moi aussi, en français. Voilà, mais nous sommes là pour apprendre. Estamos Oui. aqui para aprender. Vocês aprendem o português, eu aprendo, você aprende o francês, desculpa, eu aprendo o português. E esperamos que vamos ter outro podcast tão interessante como esse de hoje. Agradeço muito pela presença. Merci. Merci. Boa noite a todos. Boa noite. Bonne soirée. Boa soirée.